Olá, meus queridos alunos do Colégio Estadual Almirante Barroso. Infelizmente, no momento atual, não podemos ter aulas presenciais. E para que vocês não saiam prejudicados e não percam o conteúdo, eu vou dar sequência às nossas aulas de maneira virtual. Isso quer dizer que toda semana eu vou gravar uma videoaula como essa, com o assunto da vez, para que depois possamos discutir e debater o conteúdo. É importante lembrar que, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, eu estarei disponível nos horários das nossas aulas no grupo do WhatsApp, né? E vocês também podem deixar comentários nos vídeos, assim eu também posso ter um outro canal para responder vocês. E agora nós vamos começar o conteúdo de hoje, que é releituras dos modelos. Para quem não lembra, já que nossa última aula foi no mês de março, vou dar uma conferida aqui, tá? Nós paramos no capítulo 2 do livro, se não me falha a memória. Vou só conferir aqui. Isso mesmo, nós paramos no capítulo 2 do livro, que se chama O Capitalismo e a Transformação do Espaço Geográfico. Para quem não lembra, o nosso livro aqui é esse, Geografia em Rede, volume 1, e você pode estar acompanhando essa aula pelo livro didático de vocês. O livro didático é um instrumento muito importante para a aprendizagem, então nós vamos utilizá-lo mesmo com as aulas não presenciais. Para quem quiser acompanhar pelo livro, você pode estar abrindo o seu material nessa página aqui, na página 43, e a aula de hoje ela diz respeito às páginas 43, 44 e 45 do conteúdo do livro. O que é que eu vou fazer hoje? Eu trouxe alguns slides para complementar as informações que vocês têm aqui disponíveis no livro didático, e caso vocês queiram, eu mando no grupo também essas imagens separadas para que vocês possam acompanhar melhor, fazer anotações no caderno, etc. Então vamos começar o nosso conteúdo. A primeira coisa importante que você precisa estudar é a crise de 29. Sim, vocês viram história ano passado, no 9º ano, mas é importante que você relembre algumas coisas que aconteceram naquele período. Gente, existe uma ideia que o capitalismo ele sobrevive de acordo com um ciclo. O que seria isso? O capitalismo, ora, está em momento de auge, ora está em momento de estagnação e ora está em momento de crise. Então, nós vamos trabalhar com esse momento de crise do capitalismo. Imagine que seria uma onda, né? Onde o capitalismo tem um pico lá com o auge e depois tem um declínio com as crises. Antes da crise de 1929, nós tivemos outra crise muito importante, que foi uma crise no século XIX, no contexto da Segunda Revolução Industrial, do imperialismo, entre outras coisas que não interessam agora. Então, nós tivemos aí, como o slide mostra, a crise de 1873 a 1890. Esse período foi marcado por depressões agudas, porém não houve estagnação da economia. Avanço das economias industriais, americana e alemã. Isso é importante destacar porque a economia norte-americana vinha crescendo desde o final do século XIX e alavancou ainda mais com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Então, essa crise de 29, ela aconteceu num período que a gente conhece como entreguerras, ou seja, entre a eclosão da Primeira Guerra Mundial e a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Mas qual foi o país epicentro, ou seja, o centro irradiador dessa crise? Imagine um efeito dominó. Quando você derruba um dominó, os outros que estão atrás vão logo caindo. E assim aconteceu com o sistema capitalista. Os Estados Unidos foram o país epicentro dessa crise. Então, isso quer dizer que a crise começou lá. E, seguindo para o slide, nós temos aí os antecedentes dessa crise. Ou seja, o que aconteceu antes, quais foram os fatores que contribuíram para que esse processo de crise acontecesse. Então, nós temos aí o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida norte-americano, né, que era pregado desde o início dos anos 20, baseava-se num elevado padrão de consumo, né, já que era um círculo vicioso da crise, já que você tem um aumento da produção, as pessoas estão consumindo bastante, então, por consequência, as indústrias vão continuar nesse ritmo acelerado de produção, como vocês podem ver aí no segundo fator, produção em larga escala, alto volume de exportações, ou seja, com o final da Primeira Guerra Mundial, os países europeus ficaram devastados.
E aí os norte-americanos ajudaram esses países, principalmente com investimentos na economia. Então, a Europa era um dos importantes consumidores dos produtos norte-americanos. Os Estados Unidos se tornaram o maior credor do mundo depois da Primeira Guerra Mundial. E, como eu falei para vocês, alto volume de exportações e agricultura mecanizada. Agora vamos entender quais foram as causas de fato que levaram à crise de 1929, ou, como a gente conhece, a Grande Depressão de 1929. Depressão econômica, certo? Vamos ao slide. Então, nós temos aqui, ó, causas. Superprodução está em caixa alta porque talvez foi a principal causa, como eu falei para você. Se o consumo aumenta, consequentemente as indústrias vão produzir muito. Só que, no entanto, as indústrias começaram a produzir e as pessoas, digamos que não que pararam de consumir, mas houve uma queda nesse poder de compra em função da queda dos salários. Então, muitos produtos ficaram estocados sem conseguir vender. Aí nós temos mercado insuficiente, ou seja, concentração de renda, foi um dos fatores importantes que eu acabei de falar, com relação aos baixos salários. Excedentes, ou seja, produtos estocados, inclusive o Brasil sofreu com isso também. O Brasil, que vendia café para os Estados Unidos, teve uma grande carga desse produto que não conseguiu ser vendida e ficou estocada no Porto de Santos. Prejuízos, demissões, nova retração do mercado interno. Então, era todo um ciclo que existia da crise de 1929. Então, a crise ela teve um estopim. E qual foi? Foi o crash, o dia em que a Bolsa de Nova York quebrou, no dia 29 de outubro de 1929. Então, a crença que existia no liberalismo econômico, que até então era o modelo capitalista vigente, ela começou a ruir, ela começou a enfraquecer. Então, isso deu margem no âmbito político, já estou adiantando para vocês, para que ideias de extrema-direita aparecessem. E aí já estou relacionando com os movimentos fascistas. Então, a crença nesse sistema, no liberalismo, caiu por terra nesse período. E surgiram outras alternativas ao liberalismo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, nós temos aí, a Grande Depressão destruiu o liberalismo econômico por meio século, ou seja, 50 anos. Ela obrigou os governos ocidentais a dar às considerações sociais prioridade sobre as econômicas em suas políticas de Estado. Então, segundo Eric Hobsbawm, o historiador que falou isso, as palavras planejamento, planejar, estavam na moda nessa época aí, principalmente depois da crise de 1929. Então, no meio desse caos todo provocado pela crise, o mundo capitalista estava em crise, com exceção da União Soviética, surge a imagem do John Maynard Keynes, desse economista britânico, como vocês podem ver a imagem dele no slide. O Keynes ele foi talvez um dos maiores economistas do século XX, e as suas ideias foram utilizadas por muitos governos ao redor do mundo, e ele contribuiu justamente para a formulação, ele influenciou a formulação do projeto de recuperação da economia norte-americana pós-crise de 29. Temos aí no próximo slide o que foi que o governo fez para tentar amenizar os efeitos dessa grave crise. Quais foram as consequências, os efeitos da crise? O desemprego, falências, suicídios, perda generalizada das produções, a inutilização de estoques. Então, todas essas foram consequências, efeitos dessa grave crise econômica. Então, Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época, decidiu implementar um programa para reestruturar essa economia e reformar as suas bases. Essa reforma ficou conhecida como New Deal, ou seja, novo acordo. Esse novo acordo ele foi planejado por economistas da Universidade de Columbia, lá dos Estados Unidos, mas, como eu disse, teve uma importante influência do John Maynard Keynes nisso. Então, a maior influência dele, como eu acabei de falar, foi justamente a elaboração desse novo acordo. Mas em que consistia o New Deal? Nós temos aqui alguns pontos importantes desse novo acordo. Investimento maciço em obras públicas, destruição dos estoques de gêneros agrícolas, como algodão, por exemplo, controle estatal sobre os preços e a produção, além da diminuição da jornada de trabalho.
Então, essas eram as principais mudanças introduzidas pelo programa de reforma, o New Deal. Na sequência, eu vou explicar para vocês em que consistia o keynesianismo. Keynesianismo vem do nome de John Maynard Keynes, o economista britânico que eu acabei de mencionar para vocês agora. Então, de olho no slide. A princípio, nós temos uma charge aí, que é muito interessante, é muito utilizada. Veja, no primeiro quadrinho nós temos: basta a intervenção do Estado na economia. Observe que, embora a afirmação seja a mesma, mas o tom é diferente. Nesse primeiro quadrinho, nós temos uma contrariedade, uma oposição à intervenção do Estado na economia, que é característica do liberalismo clássico. No segundo quadrinho, nós temos: basta a intervenção do Estado na economia, ou seja, o personagem está falando de maneira alegre e não raivosa, como no primeiro quadrinho. Então, ele está querendo dizer que a solução é a intervenção do Estado na economia. Então, em resumo, o keynesianismo ele pregava a intervenção do Estado na economia. Então, ele seria esse agente regulador, esse agente neutro e externo. No slide: Estado como agente de controle da economia com o objetivo de conduzir a um sistema de pleno emprego. Além disso, o objetivo do Keynes com essa proposta era justamente reativar a produção, mas garantindo o pleno emprego. Isso era muito importante para o John Maynard Keynes. Então, no plano do Keynes, o Estado ele teria condições de intervir através de medidas econômicas e sociais. Como tem no slide, pessoal. Keynes se preocupou em compreender e encontrar respostas para a crise de 29, livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicado em 1936. Então, as ideias do Keynes, que valorizavam a intervenção do Estado, elas faziam oposição à ideia de Adam Smith, que era a ideia do laissez-faire, do deixar e fazer, deixar e passar, ou seja, que o Estado não deveria intervir na economia, né? O mercado flui. Então, essa era a ideia do liberalismo clássico. Então, ele fazia oposição às ideias do Adam Smith. As ideias de John Maynard Keynes foram aceitas por muitos países, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, como eu já falei. Mas aí, a partir dos anos 70, outras ideias começaram a surgir, outros modelos, principalmente impulsionados pelo Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, e da Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido. Então, esses dois personagens políticos foram importantes para a introdução das ideias neoliberais. Preste atenção, é um novo liberalismo, o próprio nome indica. O prefixo neo quer dizer novo. Então, neocolonialismo, neoliberalismo, todos têm a mesma lógica. Então, nós temos aí um novo liberalismo, parecido com as ideias do Adam Smith no liberalismo clássico, mas que propõe uma reformulação dessas ideias do seu antecessor. Então, observando no slide, qual é a máxima do neoliberalismo? Estado mínimo, mercado máximo. Ou seja, observe que existe uma diferença entre o keynesianismo e o neoliberalismo. O neoliberalismo ele não defende a intervenção do Estado na economia, pelo contrário. O que ele diz? Ele diz que o Estado ele tem uma atuação mínima e a máxima atuação fica nas mãos do setor privado na economia. Então, o livre mercado provia automaticamente o pleno emprego, desde que os empregados sejam flexíveis nas suas exigências salariais. Então, o neoliberalismo ele trazia novamente esses ideais de Adam Smith, mas de uma maneira reformulada. Olhando no slide, as críticas ao keynesianismo aumentaram, sobretudo com a ascensão de Ronald Reagan, como eu já falei, e da Margaret Thatcher. Então, o neoliberalismo ele teve início, vamos dizer assim, né, com mais ênfase nos anos 70, mas o seu desenvolvimento ele ganhou mais fama nos anos 90. Além disso, o neoliberalismo prega a política de privatizações, que foi muito comum no Brasil entre os anos 80 e 90. Por último, pessoal, nós temos a social-democracia, que é uma vertente marxista, mas que se distancia das outras concepções do socialismo. Por que ela se distancia? Olhem aí no slide.
nós temos aí, parte do princípio de que é possível a convivência entre os pressupostos marxistas e a economia de mercado, ou seja, ela se difere do socialismo clássico, podemos dizer assim, porque ela aceita o capitalismo e ela não quer que esse sistema suma. Ele diz que nós temos que amenizar os efeitos desse sistema, que são considerados adversos, tudo bem, maléficos, mas temos que atenuar esses efeitos por meio da política, por meio da participação democrática. Então, o proletariado ele não chegaria a tomar o poder, como aconteceria no socialismo clássico, né? O que aconteceria é que o proletariado ele participaria de maneira democrática representativa, ou seja, ele contribuiria para o fortalecimento das instituições democráticas de maneira legítima. Então, é importante que você veja aí no slide que eles aceitam a existência do capitalismo e, inclusive, permitem a prática do mercado, inclusive do lucro. Eu coloquei essas rosas com a mão aí segurando porque é um dos símbolos dessa social-democracia, que tem raízes antigas e anteriores ao século XX, surgiu ainda no século XIX, no seio do movimento operário. E aí o último tópico, welfare state. Esse conceito de estado de bem-estar social surgiu ainda lá no keynesianismo, é um termo originário na Inglaterra, e ele diz o seguinte: garantia de condições mínimas aos cidadãos na área da saúde, educação, lazer e área trabalhista. Então, isso quer dizer que o welfare state foi uma série de políticas estatais e investimentos governamentais com a finalidade de cobrir os riscos sociais, como desemprego, velhice, doença, etc. Então, o Estado ele passaria a regular a situação econômica e social dos países também, isso é importante. Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, começam a aparecer muitos exemplos desses estados de bem-estar social. Então, pessoal do primeiro ano, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e caso vocês tenham alguma dúvida, como já falei antes, entrem em contato comigo, né? Nós temos alguns canais de comunicação e isso é muito importante. Não deixem de fazer a atividade que eu vou passar para vocês e na semana que vem eu já começo um novo conteúdo que se chama regionalização. Então, eu vou começar a introduzir esses conceitos de região e regionalização para vocês. Então, assistam a aula, tenham uma boa semana e até a próxima aula.